Então, no outro vídeo, nós falamos até Linneu, 1735. É importante lembrar que no final do século XVII, principalmente depois das publicações de Isaac Newton, a sociedade começou a pensar e encarar o mundo de uma maneira diferente. Cientistas e pessoas daquela época começaram a tentar entender de fato como as coisas aconteciam. A gente criou uma onda de ceticismo para as coisas. Isaac Newton pegou as bases da sociedade e fez assim, ó. Simplesmente chacoalhou o que as pessoas achavam sobre o mundo natural. Isaac Newton foi um dos caras mais importantes para isso. E ele deu origem, dentro da ciência, a uma das ondas mais fortes sobre ceticismo e ciência no século XVIII, aliados ali ao iluminismo. Essas ondas, elas levaram muitos cientistas a estudar as mudanças e as variações das espécies e como elas se portavam nos meios onde elas viviam. Então percebam que ciência, quando a gente está falando sobre evolução e ciências biológicas, ela está aliada a um contexto histórico. Está aliada à forma que a gente vê o mundo. Então Linneu via dessa forma, depois de Newton as pessoas viviam de outra, e aí depois do iluminismo no século XVIII essas coisas começaram a mudar. Por exemplo, antes de falar de Lamarck e Darwin, que são figurinhas carimbadas, vocês já ouviram falar, provavelmente vocês nunca ouviram falar de um dos caras mais importantes para o movimento do transformismo, ou seja, a ideia é que os seres eles não eram fixos ao longo do tempo, mas eles se transformavam de alguma maneira, que foi o Conde de Buffon. Já ouviram? O Conde Buffon era um goleiro, né, de um time italiano. Aí todo mundo já ouviu falar, mas o Conde Buffon vocês nunca ouviram falar. O Conde Buffon foi um dos caras mais importantes para a história da biologia na sociedade moderna. Em 1766, resumindo muito o que ele fez durante a vida, ele publicou um trabalho onde ele afirmava que os seres vivos vinham de um ancestral em comum e que as condições ambientais do meio modificavam esses seres vivos. Ainda assim, o Conde de Buffon, nessas publicações, é claro, tinha a questão do criacionismo, a questão da geração espontânea. Geração espontânea era uma coisa muito comum na época. Hoje a gente sabe que isso não existe, mas isso era uma coisa comum para as pessoas. Então, às vezes também, hoje em dia, a gente pensa assim, pô, mas como as pessoas achavam isso? Mas daqui a 100 anos as pessoas vão achar que o que a gente acha hoje também é idiotice. E o Conde de Buffon foi um cara que influenciou diretamente o Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, o Cavaleiro de Lamarck. Vocês sabiam que o Lamarck, não, o Lamarck, a gente sempre fala, na verdade, era o título dele, não o nome dele. Pois é. Um cara, né, de alta sociedade, com um título bonito, Cavaleiro de Lamarck. Philosophie de zoologie, foi a publicação dele de 1809. Ou seja, filosofia zoológica. Perdoem meu francês aqui. Mas o Lamarck, em 1809, já vindo nessa onda de ceticismo, nessa onda de mudança de panorama, de cenário social, ele trouxe para a gente uma das maiores ideias e uma das coisas mais importantes no processo evolutivo. Ele disse que espécies se modificariam por adaptação. Adaptação é uma das palavras-chave para você entender a evolução. E foi o Lamarck que trouxe para a gente. A gente hoje fica, de uma forma injusta, falando que o Lamarck estava errado, mas ele estava certo em algumas coisas, mas não em outras. Por exemplo, para o Lamarck, os seres vivos eles tinham necessidade de adaptação. Ou seja, na visão dele, ele achava que, por exemplo, uma girafa, que é o maior exemplo, né? Talvez a maior figura de Lamarck em toda a história, se uma girafa ela precisasse comer folhas no alto de uma árvore ali na savana, ela aumentaria o pescoço dela. Ela usaria tanto aquilo ali, que aquilo ali se desenvolveria através de um fluido interno, um fluido corporal interno, e isso desenvolveria aquele órgão, aquela estrutura, e ela poderia alcançar aquilo ali. Seria uma lei do uso e desuso. Quanto mais você usa uma coisa, mais ela se desenvolve. Quanto menos você usa, menos ela vai se desenvolver, ou ela vai ficar atrofiada, porque vai passar menos desse fluido corporal ali dentro. E aí, essas características elas vão ser passadas adiante. E uma das coisas mais interessantes que as pessoas sempre falam sobre Lamarck é a herança das características adquiridas, ou herança dos caracteres adquiridos. Mas essa ideia não era original de Lamarck. Essa era uma ideia comum à época.
Pensem vocês comigo o seguinte: quando um casal tem filhos, o filho, ele tem características ali herdadas dos pais. Ou pelo menos assim a gente espera, né? Se tem características herdadas, e a gente consegue ver isso hoje, há 300 anos, há 400 anos atrás, eles viam também. Então eles sabiam que essas características eram herdadas de alguma maneira. Eles não sabiam como, não sabiam porquê, mas eles observavam isso. Então essa era uma ideia comum às pessoas, tanto as pessoas da sociedade quanto os cientistas. E aí, o Lamarck ele trouxe essa questão de transformação. Já ali com o Conde de Buffon, com o Lamarck, essa ideia de transformação, ela realmente ganhou uma força. Ainda que seriam variações por adaptações, e é óbvio, o Lamarck também acreditava em geração espontânea, ele não era um cara que acreditava na ancestralidade incomum de tudo, ele não via o processo evolutivo como a gente via hoje. Por exemplo, o Lamarck não existia extinção. Você tinha uma progressão orgânica, ou seja, os seres eles surgiriam ali por geração espontânea e eles iam se complexificando ao longo do tempo, ficando cada vez mais complexos, se desenvolvendo, se derivando mais. Uma escala perfeita da progressão orgânica, porque ele mesmo também tinha essa visão religiosa. Então o Lamarck, ele acreditava nisso, nessa coisa linear de evolução, na lei do uso-desuso. E essas estruturas seriam passadas aos seus descendentes. Agora, o Lamarck, hoje muito famoso, principalmente por estar errado sobre algumas coisas, o Lamarck não fez sucesso na época dele, vocês sabiam disso? O Lamarck foi um cara injustiçado, ele é injustiçado até hoje por nós e injustiçado naquela época. Sabe por que ele não era famoso? Porque a sociedade não recebeu bem as ideias dele. Mas a realidade é que as ideias dele não fizeram tanto sucesso, de fato, porque ele era inimigo do Georges Cuvier. Georges Cuvier era um dos maiores paleontólogos daquela época. E eles não se gostavam. Eles não se davam bem. E aí o Cuvier fez uma grande campanha para desacreditar as ideias de Lamarck. E com o viés iluminista da época, essas ideias também não foram muito bem recebidas, apesar das ideias serem mais racionais do que o que a gente tinha. E aí o Lamarck caiu em desuso. Mas as ideias dele, por exemplo, influenciaram o avô do Darwin. O Erasmus Darwin, avô do Darwin, foi influenciado por ele. Embora a gente não ache que o Erasmus Darwin, avô do Darwin, realmente tenha influenciado seu neto. Mas ele também foi um cara importante ali, ele escreveu alguns ensaios sobre transformação, sobre progressão orgânica. Já no século XIX, né, ali com essa filosofia romântica e idealista, o iluminismo, antes, né, guiado pela razão, pela visão racional das coisas, deu lugar a uma filosofia idealista e romântica, mais ligada a uma coisa mística, não religiosa, mas mística. Embora na Inglaterra, no século XIX, isso tenha gerado a teologia natural. Ou seja, uma visão totalmente religiosa de como as coisas poderiam se modificar ao longo do tempo. Como variações poderiam acontecer. Mas percebam vocês que essa ideia, essa mudança ao longo do tempo, foi realmente válida. As pessoas, em 300 anos, 200 anos, começaram a observar as coisas de uma maneira diferente. Antes de Darwin, teve um cara muito importante que a gente nunca fala. Em 1844, Robert Chambers publicou um livro chamado Vestígios da História Natural da Criação. Nesse livro, Robert Chambers, já guiado pelas ideias de modificação, de transformação da época, de variações das espécies, ele disse o seguinte: todos os seres, mesmo seguindo um plano divino, tinham evoluído de formas simples. E isso foi um escândalo na sociedade. Imagine você hoje ouvindo isso. O Robert Chambers, em 1844, 15 anos antes da origem das espécies, tinha dito isso, antes de Darwin, por exemplo, e foi um escândalo na sociedade lá, em inglesa, já que, afinal de contas, você estava ali em voga a teologia natural, uma ideia mais teológica da história natural da vida. E ainda assim, mesmo falando sobre o plano divino, ele foi deixado de lado. E isso é importante para a gente entender agora o que de fato Darwin, o que de fato seleção natural, como essas coisas são e influenciam o nosso pensamento sobre o processo evolutivo
ao longo do tempo. Então a gente entendeu nesse bloco, século XVII, Isaac Newton, como ele chacoalhou as bases da sociedade. Século XVIII, como o iluminismo deu a base para a gente começar a pensar em transformar as coisas. Quem foi Conde de Buffon, a importância dele, quem foi Lamarck, o que ele trouxe através da lei do uso e desuso, através da questão da adaptação, a herança dos caracteres adquiridos, que não era a ideia original dele, mas ainda assim foi ele que colocou isso no processo evolutivo. No século XIX, a filosofia romântica idealista. E como tudo isso levou o Robert Chambers a chacoalhar novamente também as bases da sociedade, causando escândalos, que é o que a ciência faz geralmente. E tudo isso abriu o campo, abriu a possibilidade para o Darwin entrar nessa história. E aí se tornar o ícone que a gente conhece. Mas sempre lembrando que antes do Darwin vieram todos esses caras. Mas Darwin é o assunto do próximo vídeo.